Olá, amantes da cultura e não só. Eu sou Felele de Papel, o artista, e este é o Ocupópia, o seu podcast. Aqui nós pensamos, vivemos e revivemos a cultura. Aqui a cultura tem espaço e ganha o corpo. Nós hoje vamos imergir sobre as técnicas para a produção de enunciados escritos e orais. Um olhar prescritivo. Hoje vamos olhar um pouquinho para a questão da língua portuguesa e também vamos falar um pouquinho do nosso português, o português angolano, mas olhando para esta obra que tem como autor Arsênio Jacob, o Kwassala Kassoma, a quem saúdo. Boa tarde, prof. Seja bem-vindo a este lugar. Muito boa tarde, Fernando de Papel. E aproveito o momento para estender as minhas saudações ao telespectador e, de modo muito particular, também agradecer ao Felele pelo convite. É uma honra estar aqui e pela primeiríssima vez. Certamente, a primeira de muitas, porque depois vamos ter que discutir um pouquinho sobre a questão das nossas línguas. Bem, o que é que nós temos, afinal, nesta obra? O que é que nós temos, assim, a obra, como está dividida, a parte externa, né? Tem quantos capítulos? Bem, adentrando na obra Técnicas para a Produção de Enunciados Escritos e Orais, o olhar prescritivo, ela é composta por 3 apartados. Okay. No caso, temos um primeiro capítulo dedicado à questão da acentuação e produção do discurso escrito. O segundo capítulo, no caso, queria eu dizer, é dedicado à produção oral, e o terceiro capítulo dedicámo-lo a aspectos muito mais técnicos e relacionados com a sintaxe aplicada à produção oral e escrita de enunciados. Ok. É um livro que surge em função, é resultado de muitos trabalhos avaliados pelo professor, certo? De fato, é um livro que é resultado de uma longa pesquisa que começou exatamente em 2018 com um grupo de licenciados que foi colocado no mercado de trabalho pelo CEDUAMBO. E numa fase que nós fomos convidados a colaborar na mesma instituição como professor de técnicas de comunicação e expressão. Então, de 2018 a 2023, procuramos sempre acompanhar o grau de evolução dos nossos estudantes, outrora e atualmente já licenciados e muitos distribuídos no mercado de trabalho, não só na nossa província, como além do AMBO. E com este trabalho, o que é que nós procuramos fazer? Primeiro, era tentar avaliar de forma exploratória o grau de entrada, o perfil de entrada dos estudantes do curso de ensino da língua portuguesa, e 5 anos depois ver o perfil de saída. Então era uma espécie de tentarmos medir se de fato a formação que a nossa instituição põe à disposição da sociedade angolana é de veras importante ou não. Então foi em função deste longo processo exploratório que achamos por bem agora produzir este manual. Certamente, bem, olhando para este manual, e vamos falar um pouquinho também do português angolano, aqui traz um olhar prescritivo, e quando nós estamos a falar de um olhar prescritivo, estamos a falar da gramática normativa, certo? Ou não só? Interessante. Bem, foi importante colocarmos esta parte no título, um olhar prescritivo, porque nós estamos numa sociedade onde o português já não é só ensinado como língua oficial. Ok. Se antigamente pensávamos que o português era tido como língua oficial e não língua materna dos angolanos, nos dias de hoje precisamos uma certa cautela, até porque estamos numa sociedade onde uma boa percentagem da camada juvenil
já tem a língua portuguesa como sendo sua língua materna. Bem, o professor já vai mesmo continuar. Assim, em palavras miúdas, qual é o conceito que se impõe à língua materna? E, em palavras miúdas, porque muitas vezes nós pensamos, há quem pense que língua materna são as nossas línguas nacionais. Há quem pense isso. Interessante. Então, qual o conceito? Do ponto de vista da linguística descritiva e depois um bocadinho da linguística estruturalista, quando se fala de língua materna, estamos a falar primeiro de uma língua natural. Ok. E uma língua natural é aquela que eu, como cidadão, aprendo-a desde tenra idade. Ok. No caso, aquela língua com a qual vou manter contato desde o berço, tal como se tem dito. Então, esta é tida como a língua materna. Diferente, por exemplo, daquilo que nós pensamos serem as línguas regionais. Há quem as chame também de línguas nacionais, mas eu prefiro chamá-las de línguas regionais porque o conceito de nacional, a meu ver ou a nosso ver, é muito mais abrangente. Então é um bocadinho delicado considerarmos, por exemplo, o quimbundo, que para muitos é uma língua nacional, como sendo língua nacional. Prefiro designá-la de língua nativa ou simplesmente língua regional. E quando me refiro ao quimbundo, por exemplo, como língua regional, estou aqui a pensar na possibilidade de que o quimbundo tem uma localidade. E é nesta localidade onde, por exemplo, no caso Luanda, onde, por exemplo, queria dizer, conseguimos ver as pessoas que fazem uso dessa língua como sendo uma língua local. Agora, o quimbundo, o umbundo e outras línguas regionais também podem ser tidas como línguas maternas. Mas tal como eu disse e volto a enfatizar, no nosso contexto, para as atuais sociedades ou para a camada juvenil, que muitos, em contrapartida, há muitos, queria dizer, que em contrapartida não falam nem umbundo nem o quimbundo, designar estas línguas como línguas maternas é perigoso, porque nós não as falamos, mas são línguas que fazem parte do nosso patrimônio cultural. Ok. Então, neste caso, estamos todo esse argumento é para querer dizer que língua materna é aquela língua com quem nós vamos estabelecer o primeiro contato. Primeiro contato, exatamente. Ok. Isso também é fundamental. Quando o professor fundamenta que as línguas, em vez de as considerar nacionais, prefere colocá-las na categoria de regionais. Será que qual é a relação que se pode estabelecer nessa afirmação com a divisão das tribos? A divisão das tribos a nível nacional, porque temos os ovimbundos, os quimbundos, qual é? Há uma relação nessa afirmação? Bem, eu não tinha pensado até ali, mas o que o Felelé de Papel acaba de enfatizar é também mais uma razão para tentarmos repensar no conceito de línguas nacionais. Okay. Não que todas as línguas regionais devam ser chamadas de regionais, porque também, a nosso ver, é possível, nos dias de hoje, conseguimos notar, por exemplo, a extensão linguística que o umbundo, em Angola, por exemplo, vai ganhando. O umbundo é uma língua que, apesar de fazer parte da etnia umbundo, no caso, ela está presente em quase todos os cantos de Angola. Então, quando eu digo que o conceito de língua nacional precisa ser reanalisado, é pensando nesta possibilidade. Há línguas que são faladas apenas por uma determinada sociedade ou um grupo étnico, diferente do umbundo que tem o seu espaço, o quimbundo também. Vejamos que o quimbundo está presente na cultura musical. Sim. Mesmo alguém que tenha nascido no Ambo pode, algumas vezes,
pegar alguns trechos em Quimbundo, para, de certa forma, conseguir o seu espaço e ter uma marca de identificação no contexto, por exemplo, luandense. Okay. Então, sim. Bem, olhando para esta brilhante obra, é importante sublinhar que foi um dos professores, o autor desta obra foi um dos professores que eu conheci como um agente, o agente da polícia Manquecos, como é que se diz? Agente da ordem pública, é isso, né? Então, é um agente da gramática normativa, eu conheci assim, lá nossos foros. Como podemos olhar para esta obra, ou qual é a relação que se pode estabelecer entre esta obra e o português angolano? Bem, uma excelente e brilhante pergunta. De fato, no momento em que nós cruzamos nas academias, eu tinha uma grande inclinação pela prescrição ou pela linguística prescritiva. Sim. E em outras paragens fomos ganhando mais afeição pela didática da língua portuguesa, no caso linguística aplicada ao ensino do português. E ter de tirarmos esta obra num momento como este foi muito desafiador. Foi desafiador porque hoje temos uma outra visão daquilo que deve ser o ensino da língua portuguesa em Angola e para os angolanos. Diferente daquela visão que nós tínhamos, que era totalmente dogmática, uma visão que promovia a força centrípeta e ao mesmo tempo que ia também promovendo forças centrífugas. Então, olhando a esta obra e tendo em conta aquilo que deve ser o modelo de ensino da língua portuguesa no contexto angolano, devo dizer que ela parece para, de qualquer das formas, ajudar os estudantes, no caso, a promoverem a norma padrão. E quando nós falamos de norma padrão, não estamos aqui a descartar a possibilidade de uma existência da sociolinguística ou da linguística variacionista. O que implica dizer, quem puder lê-la deve ter em atenção que, como professores de língua portuguesa, o nosso fim último é permitir que os estudantes comuniquem-se livremente. E comunicar-se livremente é respeitar o espaço dos nossos estudantes e, em função da experiência linguística que eles têm, então depois podermos, por intermédio desta obra, alicerçar uma e outra coisa para que estejamos dentro daquilo que de fato deve ser a promoção da norma padrão. Estamos aqui a dizer, é uma obra que aparece para promover a norma padrão do ponto de vista da escrita ao ponto de vista da fala. Não vamos dizer aqui do oral, mas agora sim da oralidade. Tudo porque se depreende que nós, ou muitos dos nossos estudantes, têm uma certa dificuldade, por exemplo, de participar em atividades como estas. Há quem diga que é necessário que haja uma preparação, haja uma formação, mas se nós, por exemplo, como professores de língua portuguesa, termos em atenção que nós não formamos apenas cidadãos para trabalharem outra vez na educação, mas formamos cidadãos para poderem servir outros interesses estaduais, sejam estes particulares ou não. Então, nós conseguiremos, por intermédio desta obra, poder trabalhar nestes elementos, desde a produção escrita à produção oral. Então, é uma obra que vai aparecer para servir de instrumento auxiliador da atividade dos professores ou de qualquer cidadão que use a língua como instrumento de comunicação. Certamente. Bem, a língua tem uma vertente espiritual. Basta nós olharmos, por exemplo, para as línguas que agora vou passar também a fundamentar que deviam ser regionais, mas são muitas vezes consideradas e concebidas como nacionais.
olhar para a essência daquela língua, encontramos as nossas raízes, encontramos a nossa própria identidade. E o ensino da língua, tal como o professor fez referência, até algum tempo entendia-se que ensinar a língua portuguesa é ensinar a gramática normativa. E isso causa uma questão do próprio preconceito linguístico e faz com que o aluno não desenvolva a competência comunicativa. A pergunta que se impõe é: até que ponto esta obra traz a essência do português angolano, em conformidade com a prescrição linguística? Bonita pergunta. É uma pergunta que eu gostava de respondê-la tendo em atenção aquilo que foi a nossa pesquisa, o foco da nossa pesquisa. Sim. Dizíamos nós que a nossa pesquisa foi exploratória. Okay. Sendo exploratória, é uma pesquisa que visou medir mesmo o perfil de saída de quem é formado em língua portuguesa, em didática da língua portuguesa, em literatura e culturas bantu. Então, pelo sim e pelo não, esta obra, tal como também dissemos, traz consigo um título final, uma parte final no seu título, que visa o respeito àquilo que é padrão. Independentemente, também já fiz menção a isso, Sim. de encontrarmos na língua portuguesa caracteres muito próprios das línguas nativas. Há certos elementos linguísticos que devem ser respeitados para evitarmos, o que disse muito bem, o preconceito linguístico. Vejamos que quando se vai, por exemplo, a uma academia e se está diante de alguém que seja formado em língua, quem estiver lá fora tem a intenção, quando eu digo fora, nesse caso fora daquele espaço, Sim. e não fora do país, fora daquele espaço, tem a ideia de que quem faz o curso de língua portuguesa ou quem é formado em língua portuguesa tem de ter uma dicção, tem de ter uma estrutura linguística próxima, por exemplo, de um português. Sim. Pensando que os portugueses são aqueles que mais bem falam a língua portuguesa. Esta ideia é errada. Hoje, nós devemos saber que o português é pluricêntrico. E se é pluricêntrico, então vale aqui terem atenção que a forma como um português fala vai sempre diferir da forma de como o angolano fala e deve falar a língua portuguesa. O mesmo acontece com o contexto brasileiro. Por isso é que hoje nós conseguimos ver que o Brasil, no caso, está a tentar criar forças para que se mude a designação da língua portuguesa falada no Brasil para língua brasileira. Okay. Por quê? Porque dentro daquele português, falado no contexto brasileiro, há marcas próprias daquele povo, marcas próprias da cultura daquele povo. E o mesmo também acontece com os angolanos. Então, independentemente desta obra estar ali, é importante que pensemos na possibilidade de, tarde ou cedo, termos um português puramente angolano. E o conceito, a visão segundo a qual o português, nos dizeres da professora Miquela Ramon, o português deve ser uma língua pluricêntrica, é para tentarmos respeitar estes aspectos. Então, jamais devemos pensar que falar bem a língua portuguesa é falarmos, por exemplo, como os portugueses a falam. Aliás, nem mesmo os próprios portugueses falam da mesma maneira. Por exemplo, há uma região lá em Portugal chamada Braga. Naquela região, os bracarenses, por exemplo, muitos têm dificuldade em pronunciar bem o V. Então, eles não dizem Ivo, não dizem vinho, dizem binho. Então, o B, naquele contexto, passa a ser um alomorfe do V. Okay. Mas, ainda assim, há compreensão entre eles. No nosso contexto, também é frequente, em algumas regiões,
vermos algumas interferências das línguas regionais, no nosso caso do Umbundo, na estrutura do português. Muitas vezes nos deparamos como professores de língua portuguesa, nos deparamos com situações em que os estudantes não conseguem dizer, por exemplo, os livros, dizem apenas os livros, ok? E se nós formos muito prescritivos, automaticamente estaremos a pecar. Então poderíamos usar esta questão, esta estrutura do Umbundo, que aparece no português, até porque em Umbundo a pluralização dá-se mesmo no princípio, e às vezes o que muda é apenas o grafema, tal Sim. como homem, os homens, alume, o lume, Sim. aqui há esta distinção. Então a marca da pluralização é feita assim. Então quando um estudante vem e diz, por exemplo, traz os livros, nós como professores não podemos já nos escandalizar. Precisamos respeitar que por detrás desta estrutura há aqui uma marca pura da cultura do povo angolano, no caso do povo Umbundo. Logo, é normal que isso aconteça. E esta obra, tal como dissemos, vem para nos ajudar a promover a norma padrão. Então, em função desta estrutura, nós podemos tirar proveito desta situação para apresentar aquilo que é normativo. Então, a nossa preocupação é só promover a norma padrão, aquilo que é ideal, sem que descartemos e deixemos de lado os aspectos culturais. Bem, a primeira obra tem sido sempre o primeiro passo mais difícil. O primeiro rebento mais difícil. E nessa altura, esta obra praticamente já está concluída, já está consumada. O professor Arsénio, como é que olha para a questão, por exemplo, de começar a criar uma comissão de professores ligados à língua portuguesa, de investigadores, e para tentarmos forçar mesmo uma questão de independência linguística, porque as independências são conquistadas mesmo com a revolução, e uma revolução, uma gramática do português angolano. Bem, se me permite, Sim. Eu gostava aqui de citar alguém Sim. Que nas lides angolanas é ovacionado. Okay. Trata-se exatamente do professor doutor Márcio Ndolo, que há 15 anos, se bem me lembro, há 15 anos tem estado a trabalhar no projeto VAPA, variação do português angolano. Okay. Porque ele acha que em quase 50 anos de independência, ou há mais de 35 anos de independência, a Angola já é uma nação autônoma. O português já é nosso. O português falado em Angola é nosso e tem nossas marcas. Então já há muitos intelectuais, semanticistas, lexicógrafos, semanticistas, a trabalharem nesses aspectos. Eu, se tivesse, falo eu, né, porque foi uma Sim. pergunta muito pessoal, então permita que eu use a forma menos cortês. Sim. Eu, se tivesse de enveredar para isto, a primeiríssima coisa que eu faria seria afiliar-me, por exemplo, ao projeto do professor Márcio Ndolo. Digo isso porque é um projeto completo. É um projeto completo, é que se de fato o Estado angolano prestasse atenção naquele projeto, hoje nós teríamos um português muito mais autônomo e não um português totalmente dependente ao modelo europeu. Okay. Então precisamos passar por um processo de descolonização do português falado em Angola. E o projeto VAPA é o princípio para tentarmos sair deste buraco. Ok. Estamos mesmo já no declínio da nossa conversa. Quais são os aspectos mais marcantes durante a produção desta obra? Estamos a falar de dificuldades e não só. Pontos e parágrafos. Okay. Bem, os avanços e os recuos. Quando eu digo avanços e recuos, nós quando enveredamos a uma investigação, temos a tendência de
premeditar já alguma coisa. Ok. E a dada altura, damos conta de que aquilo que nós estávamos a pensar não é exatamente aquilo que os resultados nos estão a provar. Ok. Então, há uma força que puxa para trás com a intenção de tentarmos mudar uma e outra coisa. Mas também nas investigações devemos sempre trabalhar com evidências. Ok. E é em função dessas evidências que procuramos ultrapassar as dificuldades. Quando eu digo os pontos e parágrafos, fazendo menção também a uma obra sonética muito completa, é para dizer que as maiores dificuldades, por exemplo, prenderam-se com a questão do tempo, e sempre que, por exemplo, entrássemos na análise documental e dessemos conta de que alguma coisa está a fugir daquilo que estamos a pensar. Ok. E a pergunta era, vamos continuar? Vamos parar? Ou vamos reportar tal como as coisas continuam a acontecer? Então, procuramos sempre continuar reportando a realidade, ainda que isso se calhar possa ferir um ou outro com o qual trabalhamos com a sua monografia, trabalhamos com o seu requerimento, porque isso aqui é fruto mesmo de tudo isso, né? É. Análises monográficas, análise do discurso oral em momentos de defesas, para vermos até que ponto afinal os nossos estudantes formados em língua portuguesa estavam a sair, e na medida em que iam saindo, qual era o perfil, faziam jus, por exemplo, à visão da instituição, sim ou não, se não, como é que depois vamos tentar inverter isso com as próximas gerações. Então tudo isso foi muito desafiante. Outro aspecto são os aspectos econômicos. Ok. E o Felelé de Papel, que publicou muito antes a sua obra, Sim. acreditamos nós que também passou por essas dificuldades. O mercado angolano investe muito pouco nas literaturas. Sim. Ou em produções científicas. Isso aqui, a dada altura, pode se calhar desmotivar, no caso o investigador, falando da minha situação, ou do escritor, falando daqueles que produzam obras literárias. Então esses aspectos constituem também uma grande barreira. Mas quando se tem força de vontade, não importa qual seja o grau de dificuldade, o mais importante é tentarmos continuar. Certamente. Eu gostaria de beliscar um aspecto da vida do professor que já está adormecido há muito tempo, a questão da arte. A questão da arte, porque o professor, antes de ser professor, é artista. E ensinar também é uma arte, por isso que a didática é a arte de ensinar. Então, eu vou falar uma palavra, os rappers chamam isso de freestyle. Você fala uma palavra e eu vou falar apenas 3 e o professor vai desenvolver aquela palavra em uma frase ou duas. Interessante. Então, a primeira palavra é língua. Minha pátria. Ok? Língua, minha pátria. Norma. Respeito à norma e convivência cultural. Ok. Cultura. Cultura é vida, é identidade. É a marca de um povo. Aliás, dizia um sábio, não me lembro exatamente do nome, mas foi citado numa das obras do professor doutor Vitorino Reis, que dizia: a língua é o emblema do grupo. Então, é a etiqueta, e não a cultura. Sem povo, não há povo sem cultura. É exatamente isso. Não há povo sem cultura e não há cultura sem povo. A cultura somos nós e nós somos a cultura. Meus amigos, foi um prazer estar convosco e vai continuar a ser um prazer. Obrigado por acompanhar este episódio do Ocupópia Podcast, e dizer que é sempre um prazer ter convidados brilhantes, com temáticas brilhantes, para pensarmos, porque aqui nós transformamos e moldamos a sociedade. Quem não nos segue, é só clicar no link abaixo, siga-nos, partilha, manda as tuas sugestões, as tuas opiniões, tudo podes colocar aí, nós vamos ler.
Agradecer a minha equipa, o responsável atrás dessas imagens, o Manquico, a.k.a. Benjamin. Manquico, muito obrigado. O Mr. Defeitos, o nosso realizador, e a Arnaldina Maria Teresa Sunguete Goi, que é a nossa revisora, ela que faz a direção desse programa. Muito obrigado, Arnaldina. E isso é só para mostrar que nós não somos machistas. Exatamente. E também mandamos as nossas saudações extensivas à Brigada Jovem de Literatura, que no dia 8 de maio vai realizar a tomada de posse dos novos delegados municipais, e também terá uma palestra subordinada ao tema o impacto das políticas do governo na valorização da literatura, tanto a literatura como arte e a literatura como ciência. Também queremos agradecer ao Gabinete Provincial da Cultura, aos nossos parceiros, eles que têm estado a acompanhar o nosso podcast e têm ajudado muito. Agradecer os nossos apoios à TCG, a Traços Multimédia, que é a produção, a Gráfica Cavilho, nosso designer, agradecer a Gráfica Codim, agradecer ao Colégio Francisco I, agradecer o Atelier Preto e Branco, agradecer o Oscar Oqui, agradecer todos, sem nos esquecermos do Hotel Monte Luville. Muito obrigado, Cota Chico Lima. Agradecer a todos e desejamos uma boa estadia e contamos convosco na próxima edição. Agora vamos encerrar com o nosso convidado, professor Arsénio. O momento é todo teu. Se quiseres falar da obra, se quiseres mandar os teus agradecimentos, estás à vontade. A obra é esta, deixa mesmo mostrar muito bem. Técnicas para a produção de enunciados escritos e orais, um olhar prescritivo. Os escritores devem ler. Nós devemos ter a disciplina, o hábito de ler, reler, escrever e reescrever. Aprendi isso a semana passada com o professor Francisco Chilonga, a quem eu mando saudação, e também felicito a Alca pelo curso de escrita criativa que está a levar a cabo. Os meus parabéns, vamos continuar a avançar. A literatura tem um papel muito importante na nossa história, e os livros também. Este livro não é um livro literário, e todo mundo vai perguntar, mas não é um livro literário porque é Felelé? Apareça no dia do lançamento. Professor Arsénio, tenha a palavra. Obrigado mais uma vez, Felelé de Papel. Em gesto de conclusão, gostava de primeiro agradecer à editora Soneca, que mesmo à distância e mesmo não nos conhecendo, a interação foi sempre boa, e fruto desta boa relação e interação está ali a obra com bastante qualidade. Ao diretor provincial da educação, o meu muitíssimo obrigado. À direção do ISCED, ao chefe de departamento de línguas do ISCED e a todos os meus colegas que direta ou indiretamente estiveram sempre comigo. Também vai o meu canimambo. De forma muito especial ao meu revisor, José Carvalho Chipia, que sempre esteve comigo, a quem eu endereço um forte abraço. É tudo. É tudo. Muito obrigado, nós vamos ficar a aguardar pelo nosso. Eu vou comprar o livro enquanto Felelé, mas enquanto Ocupópia, vamos esperar o nosso. Nós temos aqui uma prateleira de livros. Então é isso. Contamos convosco, foi um prazer. Até a próxima edição. Até a próxima.